Bom dia a todos! Esse programa hoje excepcionalmente é gravado, mas estamos aqui na semana para comemorar mais um lançamento da análise editorial com um grupo de feras. As compliance do ano aqui hoje, né? Muito legal, muito bom dia para todos. Muito legal estar com vocês aqui. Bom, a comemoração é o lançamento da 17ª edição do Análise Executivos, olha ele aqui, e da 10ª edição do nosso prêmio Análise Executivos Mais Admirados. No caso de compliance, é o 4º ano, porque os compliances vieram depois publicação, foram ganhando o seu espaço. Desde 2015, a análise editorial começou a monitorar os compliance. E olha eles aqui, ó a mulherada bacana que nós estamos aqui hoje. Eu vou apresentar rapidamente as nossas convidadas. Todas elas estão entre os executivos de compliance mais admirados pelos próprios pares neste ano de 2024. E a gente vai ter um bate-papo muito gostoso para entender melhor como é que se chega, né? O que se faz, como é que é a carreira dessas pessoas, o quanto elas se dedicam. Não é pouca coisa, gente, já vou dizendo que não é pouca coisa, a gente já sabe até que cada uma num canto do mundo aqui, fazendo horrores. Por ordem alfabética, porque é o nosso critério. Eu começo com a Camila Silvestre, que é diretora, ela era, até pouco tempo, diretora de compliance, né, quando foi eleita, inclusive. Agora ela é diretora de auditoria interna, gestão de riscos e forense do Grupo Pão de Açúcar, do Brasil, né? E ela ficou entre os mais admirados no setor de comércio. A Marisa Pérez está falando com a gente lá dos Estados Unidos, onde hoje é feriado, então muito obrigada, Marisa, 2 vezes, por entrar e por entrar no feriado. Marisa, ela é Compliance Data Privacy Américas da Nissan. Ela está na empresa há 4 anos e é uma das mais admiradas em compliance pelo setor da indústria. E a Rogéria já esteve aqui com a gente também, hein, Rogéria? Ela é Global Chief Compliance Officer da Latam Internacional, né? Todinha. E ela está na companhia desde 2015 e está no topo dos profissionais de compliance mais admirados pelos próprios pares no setor de serviços. Muito legal. Seco, olha, eu acho que a gente tem muita coisa que a gente adoraria perguntar, mas a gente vai deixar elas falarem, né? Com certeza. A gente brinca que esses programas são contra-intuitivos para a gente que é jornalista, né? Com mania de ficar fazendo pergunta, interrompendo, enchendo o saco. Mas o negócio é ouvir. Enfim, primeiro, bom dia, legal, muito legal ter vocês com a gente, Camila, Marisa, Rogéria. Parabéns pelo reconhecimento, acho que ser reconhecido pelos pares é de fato muito legal. Meus parabéns para vocês. E vamos logo
começar essa conversa, a gente queria convidar vocês a contar, a olhar para trás e contar para a gente, enfim, como é que foi essa trajetória, como é que foi chegar até aqui. Camila, pelo nosso critério de ordem alfabética, a bola está com você. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, Silvana, Alexandre, um prazer estar aqui com Marisa e Rogéria, que também são pessoas super admiradas, e Marisa também já tive o prazer de estar com ela em outros eventos. Só vou contar para vocês, antes de mais nada, hoje eu estou com auditoria, estou como diretora do GPA, com auditoria interna, controles internos, gestão de riscos e forense. Só para não deixar lá a equipe de controles internos depois triste, me perguntando por que eles não foram citados. Mas queria agradecer bastante. E, neste momento, eu acho que é super importante, né, esses reconhecimentos que a gente tem dos nossos pares. Eu estive à frente de compliance por 2 anos, no grupo GPA, num momento aí de transição, quando a gente estava fazendo spin-off de algumas operações. Acho que foi super importante, inclusive, poder contar com tantas outras pessoas que também foram citadas aí no análise, que, né, nesse processo colaborativo, compliance é uma área relativamente nova, se a gente for pensar em relação a outras áreas como a parte industrial, comercial, e tantas outras áreas de uma companhia, eu acho que a gente se fortalece muito quando a gente tem por perto pessoas que estão aptas e disponíveis a colaborar para que a gente possa cada vez mais construir um ambiente, né, no nosso país que seja pró-compliance, que a gente possa criar ambientes de negócio cada vez mais saudáveis, né, tanto para os nossos colaboradores quanto para os nossos clientes. Então, contando um pouquinho para vocês como foi essa trajetória até aqui, eu diria que a gente diz que não é fácil, acho que ninguém aqui vai dizer que foi fácil e simples, mas eu sou formada em Relações Internacionais e, dentre as sortes da vida, que eu acho que a gente tem que estar pronto, mas a gente também conta com uma pitadinha de sorte. Quando eu estava no final da faculdade, eu tinha a sorte de ter muito próximo a mim quem era, na época, o presidente do Grupo Mabel, o Vicente Barros. E aí, nas minhas escolhas, se eu iria para organismos internacionais ou empresa, nas nossas conversas, eu trouxe a minha dúvida, e ele, como um bom mentor, me disse: Camila, não tem resposta certa. Qualquer resposta você pode gostar de qualquer um dos dois, ou você pode não gostar de qualquer um dos dois. Se eu tivesse que dizer para os meus filhos, né, qual caminho seguir, eu diria qual o caminho que você acha que é mais fácil. Se você não gostar, voltar atrás e refazer o caminho, porque isso é uma possibilidade em qualquer uma das escolhas que a gente faz na vida. E aí, por sorte, eu acabei entrando no mundo corporativo e nunca mais saí. Aqui estamos, muitos anos depois, e aqui eu continuo. E eu tive a sorte de eu fui para um programa de trainee na Johnson Controls no México, e aí para atuar com empresas com operações México, Estados Unidos e Canadá. E aí tive a sorte de receber um convite para trabalhar depois com a América do Sul, e aí já entrando numa empresa que estava aderente ao FCPA, mas tinha acabado de fazer uma autodelação e de uma empresa que eles tinham comprado após um due diligence, e aí foi quando eu conheci toda essa parte de FCPA, due diligence, e todas as revisões que a gente precisa fazer, junto com o mapeamento de processo, junto com tudo isso que continuaram na minha carreira até hoje, e de lá para cá já passei pelo saneamento, já passei por telecom, e estou no varejo desde 2017. Então, antes no macro, cuidando de alguns países, e agora aqui no grupo GPA. Então, acho que a gente sempre aprende, mas a gente tem que estar apto a colaborar com as pessoas. Acho que essa é a chave para que a gente vá descobrindo quais as melhores maneiras de tratar com cada um das nossas etapas de carreira, eu acho. Maravilha, Camila, obrigado por compartilhar a sua história com a gente. Marisa, conta para nós como é que foi sua trajetória, o que te trouxe até aqui. Claro, bom dia a todas e todos, um prazer enorme e uma honra estar aqui com vocês nessa sessão. Infelizmente eu não pude estar presencialmente na premiação, então estou muito contente de poder estar aqui e
Até porque finalmente eu cheguei ao primeiro lugar, entre aspas, porque agora que vocês separaram para o setor, a vida fica mais fácil, né, Rô? Aí eu não disputo com a Rogéria, porque disputar com a minha amiga nunca me deixou feliz. Enquanto a Camila estava falando, eu estava até fazendo as contas, né, porque faz 15 anos que eu trabalho com compliance. Então, eu cresci no mundo de compliance no Brasil, junto com a maturidade do mundo de compliance no Brasil, por conta da nova lei, que não é nem mais nova, né? Agora já tem mais de 10 anos, mas ela foi lançada em 2013, 14, se eu não me engano. E eu lembro até hoje que eu entrei nessa empresa, eu estava fazendo uma entrevista para ser gerente sênior de compliance jurídico. Eu sou advogada de formação e sempre tinha trabalhado em escritório, nunca tinha trabalhado, era a minha primeira multinacional, então estava toda contente conseguindo entrar, era uma trade, a Mitsui, e me perguntaram se eu conhecia compliance, e eu, obviamente, com toda a cara de pau do mundo, disse que sim, porque comply with, fiz a tradução rápida, falei, eu sei fazer, entendeu? E fui aprender na, na prática profunda. E como disse a Camila, eu concordo muito, assim, a sorte ajuda com certeza, né, a gente precisa estar no lugar certo e na hora certa, e eu dei a sorte de estar, porque todas as empresas com as quais eu trabalhei nesses últimos 15 anos, em setores diversos também, como a Camila, então eu comecei numa trade, depois fui para uma empresa que é do setor de transportes, depois fui para de cosméticos, agora estou no automotivo, quase todas passaram por algum tipo de enforcement ou de investigação de compliance enquanto eu estava ou por conta de eu ter chegado para trabalhar nessa investigação. Então eu fui aprendendo compliance na prática. A gente mostra aqui para o meu time sempre um vídeo que é de uma equipe montando um avião, que é muito legal esse vídeo de montar o avião enquanto o avião está voando, é basicamente isso que a gente faz com os programas de compliance, e isso foi muito enriquecedor nesse aspecto. E aprendi muito, né, porque, por exemplo, eu passei em empresa que estava passando por monitoria do DOJ, então aí o que exatamente se espera de um programa de compliance, você vai colocando, em pé nesse momento. Hoje agora estou na Nissan, a Nissan não teve um enforcement desse nível, mas a Nissan tem um programa de compliance muito jovem também, nossa área global de compliance foi criada em 2017 ou 18, exatamente por conta de problemas que a gente teve, que quase todo brasileiro já ouviu falar, né, por conta do ACO da companhia, e a área das Américas é uma área que tinha começado o programa um pouco antes, mas ainda muito enfocada na área de investigação, então sempre a questão da polícia, que é exatamente o oposto do que eu entendo de um programa de compliance. Eu entrei para ser responsável pela região Latam, e assim como Camila, na época que eu entrei, eu tinha governança, riscos, compliance, auditoria interna, tinha uma visão diferente. Hoje, desde 2022, eu fui promovida e a gente unificou a região das Américas, antes era América do Norte e Latam, agora é apenas Américas, então eu sou responsável desde do Canadá até a Argentina, e sou responsável pelo programa de compliance, pelo programa de privacidade de dados, e agora a gente está na fase final de implementação também do programa de prevenção de lavagem de dinheiro para a região. Então, são 3 chapéus dentro da mesma concepção, e é um mega orgulho para mim. Eu estou aqui morando em Nashville desde o ano passado, eu vim como expatriada para ser responsável pela região toda, então, como vocês podem imaginar, é um desafio a mais, né? Mulher no setor automotivo continua sendo uma questão, não importa quanto a minha empresa esteja avançando, a gente precisa avançar muito, muito mais, e numa velocidade muito maior, e obviamente uma latina nos Estados Unidos, no meio do centro americano, né, porque no Tennessee, onde ainda existe muita questão, então tem sido uma experiência muito interessante. Muito obrigada. Uau, vida cheia de emoções, né? Sempre. Rogéria, eu acho que nessa área de compliance a gente já comentou, a gente fala com diretor executivo jurídico, executivo financeiro, que são os executivos que a gente premia, eles têm uma carreira, enfim, mais homogênea no sentido do que eles começaram a fazer e do que eles fazem hoje. Agora, o compliance precisa estar aprendendo todo dia, porque é uma área muito nova, né? Conta para a gente como é que você chegou até aqui. Sim, muito obrigada, Seco. Primeiro eu queria falar do meu prazer, da minha honra, o meu orgulho em estar aqui em tão excelente companhia com a minha amiga irmã Marisa Pérez.
No começo, quando tudo começou, ela me ensinou o compliance, eu fui até a Mitsui e ela já estava dominando o tema e começou a me ensinar. Na verdade, a minha história é um pouco diferente, assim, pelo seguinte, eu estou graduada há muitos anos, né? Eu estou graduada há 37 anos em Direito, e sempre amei, foi uma carreira que eu escolhi com 3 anos de idade, eu não sabia nem o que era, mas eu tinha certeza que eu seria advogada. Eu assistia um programa do Silvio Santos com a minha avó, e ele tinha um quadro que chamava Você é o Juiz, ou algo por aí. E assistindo aquele programa, eu ficava fascinada com o advogado, né, que fazia as defesas, e eu falava, vovó, eu vou ser isso, e nunca mudei de ideia, nunca tive dúvida, entrei na faculdade em 5º lugar, com 17 anos, tendo estudado em escola pública, diga-se de passagem, né, o antigo ginásio, o antigo colegial, e me encontrei, eu saía de casa com aquele Código Civil debaixo do braço, me achando, porque eu era uma estudante de direito. Eu, depois, prestei concurso público, entrei no Banespa, o finado Banespa, e comecei a trabalhar em agência, e daí, depois de um tempo, eu pude prestar outro concurso interno para ser advogada do banco, onde eu fiquei 10 anos, já era formada, claro, e fiz toda a minha carreira ali, depois saí para ser gerente numa outra empresa, primeiro era nacional, aí foi comprada por uma multinacional americana, isso foi em 2007. Aí, em 2008, falaram assim, Rogéria, agora você vai fazer riscos. Tá bom, vou fazer riscos, ok, legal. Não sei o que é, mas fui, me especializei, fiz curso, tudo bem, vou começar a fazer isso. Só que nesse meio tempo, o que acontece? Eu ia almoçar com várias pessoas, claro, muitos anos na mesma empresa, né? Eu fiquei 16 anos no primeiro emprego, 14 no segundo, estou há 9 no terceiro. Vocês terem uma ideia de como eu sou volúvel nas minhas relações, né? Hoje até eu completo 34 anos de casada, então acho que isso fala um pouco sobre a minha personalidade. Obrigada. E aí a gente ia almoçar, e essa minha amiga, Mariângela, dizia assim, ela tinha se casado, o marido veio do interior, no interior ele jogava basquete, era jogador profissional de basquete, não sei se é Jales, é uma cidade do interior. E ele veio para São Paulo porque eles se casaram e ele então não tinha emprego aqui, ele prestou um concurso público, foi trabalhar na antiga FEBEM, hoje Fundação Casa, como coordenador de esportes. E ela contava, né, a gente saía para almoçar assim na segunda-feira e ela contava, vocês não sabem o que me aconteceu esse fim de semana, eu estava andando com meu marido na rua, aí começaram a vir uns moleques para cima da gente, assim, sabe, aqueles adolescentes, 13, 14, 15 anos, e eu ficava com medo e me escondia atrás dele, porque ele tinha 2 metros de altura e ela 1,60 m. Então era muito fácil ela se esconder e ela muito medrosa, né? São Paulo, o que será que vai acontecer? E esses meninos chegavam e falavam assim, seu Sandro, olha, eu queria falar para o senhor que o senhor viu que eu tinha talento, agora eu estou jogando futebol para valer, eu ganho até salário, eu estou jogando no time X, sei lá de qual divisão, né? E eu estou podendo ajudar em casa, então, olha, nossa, o senhor conseguiu fazer com que eu acreditasse em mim mesmo. O outro falava, e eu sou empacotador de tal supermercado, minha mãe, nossa, tá cheia de orgulho de mim, porque eu sou empacotador e eu ganho caixinha, então, às vezes eu chego em casa com R$ 15, que eu ganhei no dia, assim, nem é salário, é caixinha mesmo. E aí, um outro dia, veio um menino com a mãe, e a mãe abraçou o Sandro, chorando, e falou, seu Sandro, eu tinha certeza que meu filho não completaria 18 anos, porque a vida que ele levava, ele morreria cedo, a gente sabe que bandido morre cedo, né, seu Sandro? Mas o senhor foi uma influência tão importante na vida dele, e hoje ele trabalha, ele põe dinheiro em casa, ele cuida de mim. E a Mariângela me contava essas coisas e eu pensava assim, meu Deus do céu, esse homem não ganha o que eu ganho, mas ele tem uma felicidade, uma satisfação pessoal que talvez eu não vá alcançar fazendo o que eu faço, mesmo adorando o que eu fazia. Nesse meio tempo,
veio o risco e logo em seguida, você já faz risco, faz compliance também. Eu falei, mas eu não faço ideia do que seja isso, né? Não, mas você já faz risco, é igual. A Marisa e a Camila sabem bem a diferença, né? Mas tudo bem, é a mesma coisa, vai e faz. Eu fui me especializar de novo, fui fazer curso e me encontrei, me apaixonei perdidamente, porque eu falei, isso é cidadania corporativa. É uma maneira de você ajudar a sua empresa, obviamente, mas todo o seu entorno e, no fundo, o seu país a ser melhor, a ter um ambiente mais rígido para os negócios. Então, ali eu me encontrei e comecei com essa vida em 2009, que foi quando eu fui lá na Nissan, a Marisa me ensinou um montão de coisas, saí cheia de ideias, de coisas para implementar. E aí, em 2011, na época, né, a vice-presidente global de compliance me convidou para abrir o departamento de compliance na Serasa, que então já era Serasa Experian. E aí fui eu, montei o departamento e dividi em células, comecei a trabalhar com isso e muito apaixonada. E fui assim até 2014. Em 2014, ela me convidou para trabalhar diretamente com ela e mais uma moça dos Estados Unidos para a gente fazer a implementação global do programa de compliance. Não, eu estou falando errado, isso foi, 2014. E aí, então, eu fui trabalhar diretamente com ela, eu falo que a Laura não jogou war, ela não sabia dividir território, porque ela deu para outra moça Estados Unidos, Canadá e Asia Pacific, que era bem pequenininho, né, o tanto de operações que tinha lá. E para mim ela deu o resto do mundo, então eu era Latinoamérica, que incluía México, né, na América Latina, Europa, Middle East, África, estava tudo comigo. E daí eu fiquei esse ano trabalhando nesse desenvolvimento e implementação do programa global de compliance da empresa inteira, né, do grupo. E daí depois apareceu a Latam na minha vida. E eu estou lá desde 2015. E já com esse desafio, né, de ser responsável globalmente pelo desenvolvimento do programa e tudo que ele encerra, né, desde investigação, passando por todos os treinamentos, políticas, etc, e etc. Olha lá, Sil, entrego para você 3 desbravadoras ainda por cima. Sim, na compliance não podia ser diferente, né, gente? Não, e o incrível, assim, que eu acho da área é que, além de tudo, ela está voltada para a multidisciplinaridade, né? A gente até vê aqui as formações também, né? Não é, tem muito mais gente formada em direito, mas não só. Né? Não é uma área exclusiva. E tem sido desbravada por muitas mulheres, o que também nos dá muita alegria. Aqui agora você é minoria, você. Mas é um lugar que eu ocupo a vida inteira, viu? Eu tenho 2 irmãs, 2 filhas. Muito confortável comigo. Muito bom. Ô Camila, agora o mundo, né? Vocês já trouxeram aqui uma visão bem realista, mas assim, o mundo do compliance não são flores, certo? Eu imagino o que sejam os desafios dessa carreira e dessa função dentro de grandes corporações. O que você pode contar para a gente aí dos teus desafios no dia a dia? Eu acho que a gente não teria tempo para que cada uma de nós compartilhasse aqui tantos desafios que a gente passa no dia a dia. Então, acho que a gente vai escolher alguns, mas eu acho que... Eu imagino. Mas eu acho que vale a pena a gente pensar sempre, né, que eu acho que um dos maiores desafios do compliance, acho que a Marisa até trouxe um pouco disso na fala, que é da gente não ser visto como polícia, da gente, de fato, entender o negócio. O nosso desafio, e eu enxergo muito isso, é a gente criar um ambiente seguro para os nossos funcionários, fornecedores,
terceiros, né, colaboradores de todas as formas e clientes, porque sempre quando, né, alguém vir algo que está acontecendo de uma maneira que não deveria estar acontecendo, que ele se sinta ou ela se sinta apto a denunciar sem nenhum medo de retaliação, sem nenhum medo de qualquer outra situação que seja em desacordo com o que deveria acontecer. Então, honestamente, aí tendo passado por negócios diferentes, eu acho que a gente tem esse desafio de criar esse ambiente seguro, porque muitas vezes, e aí, né, tendo tido tantos chapéus de áreas, vamos colocar assim, de governança, sempre quando a gente chega, lá vem auditoria, lá vem compliance, lá vem controles internos. Mas eu acho que cada vez mais, né, quando eu olho para as empresas que eu já trabalhei, por onde eu já passei, e colegas com os quais eu tenho colaborado ao longo dos anos, eu acho que criar este ambiente colaborativo é benéfico para o negócio. Quando eu penso, né, e aí, obviamente, né, entender o negócio, não adianta a gente achar que a gente vai fazer compliance ou riscos ou qualquer uma dessas áreas do nosso escritório, do ar-condicionado, sem entender de fato qual é a realidade daquele negócio. Eu brinco, mas é verdade, a gente tem que ir aonde o negócio está acontecendo. A gente tem que entender o que compõe aquele espaço, qual é a realidade daquelas pessoas. Mas, a partir disso, acho que também vale a gente pensar, e nós também temos esse desafio, que muitas vezes, quando a gente pensa num corpo de executivos de uma companhia, muitos deles são da área comercial, são da área de produção ou da área operacional, e não necessariamente eles entendem qual é o impacto real disso. Então, eu sou muito apegada a dados, eu sou a pessoa mega apegada a dados, e eu sempre trago números. Então, trazer, né, não só qual que é a questão, quanto custaria reputacionalmente se alguma coisa acontecesse. E aí isso tanto faz se a gente estiver olhando com olhares de riscos ou com olhares de compliance, mas qual que é o custo reputacional de inação, né, ou de omissão. Qual que é, e aí da gente pensar na nossa responsabilidade enquanto empresa, que nós também temos um papel social. E aí tem a parte que também mexe no bolso. Quando a gente olha, por exemplo, o reporte das nações, o Report to the Nations do ACFE, ele traz, e eu acho que esse número é sempre um número que estrala, porque todo mundo faz conta muito rápido, mas quando a gente pensa que 5% da receita de uma companhia, em média, é o que se perde com fraude. Então, quando eles fazem a conta e eles entendem, nossa, a gente está fazendo conta e a gente está tomando medidas no dia a dia para que a gente possa atingir um X% de margem, e eles entendem que a gente está deixando passar, tem algumas torneiras abertas que nos permitem perder aí até 5%, são contas rápidas. E quando a gente não tem um ambiente de compliance estruturado de uma maneira que a gente deveria ter, a gente está perdendo ainda mais dinheiro. Mas como que a gente cria esse ambiente onde as pessoas se sintam aptas a trazer os problemas? Porque a gente só, assim, de verdade, eu acho que a gente é muito bom em prever o passado, né? Auditor, riscos, qualquer um de nós. Mas, assim, a gente não consegue prever o futuro, então a gente depende da colaboração das outras pessoas da companhia, que muitas vezes estão conseguindo enxergar alguns pontos que a gente, das nossas cadeiras e dos nossos lugares, a gente não enxerga. Então, construir esses pontos, eu acho, de confiança e colaboração, acho que é dos desafios maiores que a gente tem. Mas aí tem vários outros, se a gente for pensar em atualizações de legislação, tem várias outras coisas que a gente precisa ficar atento, mas eu vou dar espaço para as meninas, que eu tenho certeza que cada uma tem uma história melhor do que a outra. Não, história boa aqui não falta, com certeza, Camila, obrigada. Aliás, se você está conseguindo prever o passado no Brasil, você já está no lucro. Porque nem isso a gente consegue no Brasil. Não, brincadeira, gente, brincadeira. A Marisa que o diga, né, Marisa, que está fora daqui, louca para voltar. É verdade, é verdade. Não, a Camila pontuou bem, acho que como eu falei, eu passei por empresas que passaram por problemas sérios, então que elas foram
obrigadas, vamos dizer assim, a fazer uma mudança, a implementar algo. Então, hoje eu estou numa empresa em que a gente não tem essa situação. Então, eu gosto de brincar, aquele velho ditado, né? A gente aprende pelo amor, pelo amor ou pela dor, né? Então, eu tive em empresas que aprenderam com a dor, que não tinha outro jeito, tiveram que implementar, e com prazo curto, uma mudança cultural e de controles e de gestão de risco. E hoje eu estou numa que eu falo, gente, vamos aprender pelo amor, a gente tem tempo para isso. Mas um dos maiores desafios é exatamente desenvolver essa cultura de gestão de risco integrada na companhia, as áreas entenderem que não é responsabilidade da área de compliance, não é responsabilidade do jurídico, não é responsabilidade, né? Porque as áreas de suporte muitas vezes são tratadas como a grande responsável por fazer tudo, e a gente não é. A responsabilidade, ela é solidária com todo mundo tem que fazer. E essa cultura de pensar risco e de gerenciar risco e de como trabalhar é algo que é muito difícil, porque ainda existe em muitas das empresas, e vocês imaginam, eu trabalho numa empresa japonesa, né? A cultura japonesa, de maneira geral, é completamente diversa do que uma cultura de speak up, como a Camila estava falando, né? No Japão, até pouco tempo atrás, você não podia questionar nada. Então, você desenvolver essa cultura e entender que a área de compliance, ela está aqui para ser parceira do negócio, ela não é a área que chega depois para dizer não, ela é a área que tem que ser envolvida desde o início para ajudar a desenvolver da melhor maneira possível para a empresa, o projeto que a empresa está desenvolvendo e de maneira a mitigar os riscos, né, levando em consideração o que a empresa está aceitando de tomada de risco, é muito difícil. Eu acho que é muito difícil e é um trabalho constante, porque não importa quanto a cultura esteja implementada, né, o mundo de negócios ele é muito volátil. Então, aí quando as coisas não... Tudo vai bem quando está tudo indo bem. É fácil, né? Aí os números do balanço não estão indo bem, a área não estão conseguindo entregar o que foi prometido para acionistas, ou não... Aí o mundo muda, a pressão volta, e a área de compliance tem que estar lá para lembrar que não pode, não é para ser assim, né? Os números do canais de denúncia sobem, e aí ficam te perguntando por que tem tanto reporte no canal de speak up, e você fala, mas gente, isso é o reflexo do que a gente está vivendo como companhia. Então, é um trabalho contínuo, de formiguinha. E aí, como bem disse a Rogéria, é o círculo vicioso do bem, né? Porque se a gente tem uma empresa que tem uma cultura de compliance, de integridade, de ética, essa é uma empresa que é diversa, é uma empresa que acolhe, que é inclusiva e que vai, né, transformar isso para a sua cadeia de fornecedores, de suprimento, e aí isso vai fazendo com que não só o nosso mundo da indústria que a gente trabalha, ou do setor que a gente trabalha também venha caminhando para isso, mas quem sabe até o país e o mundo, né? Eu concordo com a Rogéria, é uma área que nos dá esse sentimento de que a gente está fazendo algo para o mundo melhor. O Serpa postou no Instagram dele esses dias uma frase que eu adorei, né? Sempre que puder, deixe o mundo melhor do que você o encontrou. Qualquer pouquinho, mesmo que quase nada, mas mais que nada, sempre. Você pode. Então, a nossa área tem essa questão, e ela ajuda as áreas a entenderem que a gente sempre pode fazer melhor. Acho que é um dos desafios desse, tá, gente? Né, Rogéria? Uau! Ao mesmo tempo que é um desafio, é uma satisfação grande, né, Rogéria? Porque você contou a história, né, do professor com os olhinhos brilhando. Eu imagino os desafios aí numa empresa, numa companhia aérea, para fazer brilharem os olhinhos de todos, né? Então, eu faço minhas as palavras, tanto da Camila quanto da Marisa. Eu acho que a gente está muito alinhada, né, em tudo que nós enfrentamos todos os dias. Eu acho que o grande desafio é estar sempre atualizada, sempre estudando, porque tem muita novidade
no nosso mundo para o bem e para o mal, né? Quando eu comecei a trabalhar com compliance lá em 2009, eu falava, olha, estudem compliance. Quando eu tinha oportunidade, né, de ir para uma palestra qualquer, estudem compliance. Compliance é o futuro. Depois eu comecei a falar, olha, estudem compliance e privacidade de dados. Esse é o futuro, porque agora vem a lei LGPD aqui no Brasil, que vai ser terrorífica. Então, a gente tem que estar super preparado. Dali a pouco, eu comecei a falar, olha, estudem compliance, privacidade de dados e ESG, porque essa é a bola da vez, porque o cara do BlackRock já falou, papapá. Agora, eu tenho falado o seguinte, olha, estudem compliance, privacidade de dados, ESG e inteligência artificial, porque, olha, então, assim, a gente está sempre lutando com relação às novidades para estar inteirada do que está acontecendo, né? Eu falo, eu tenho a sorte de presidir a comissão de compliance do IASP desde 2013, mensalmente, nunca falhamos, nem na época da pandemia. A gente recebe sempre profissionais ultra gabaritados para falar sobre um tema do momento, né? Então, isso eu falo assim, nossa, graças a Deus, porque a gente tem a reunião mensal, gratuita, e a gente consegue aprender, porque você tem que estar sempre com essa sede de aprender. Nunca nós vamos poder dizer, não, sabe o quê? Ah, já sei tudo. Ah, não, eu estou no topo da montanha. Não, todo dia você está no pé da montanha. Todo dia você sobe a montanha. No dia seguinte você está no pé da montanha de novo, e tem que subir de novo aquela montanha. Eu falo que trabalhar com compliance é uma lição de humildade. Todos os dias você descobre que você não sabe tudo. Quanto mais você estuda, aliás, tem filósofos muito melhores, né, que já falaram isso, você descobre que menos você sabe. Então, para mim, o maior desafio é esse, é estar sempre estudando, aprendendo, vendo o que está acontecendo por aí e ouvindo muito, né? Ouvindo, a gente tem que aprender o negócio. E quanto maior a empresa, mais difícil isso é, porque são muitas áreas, muitas coisas diferentes. E a gente tem que ter, eu diria isso, você tem que ter humildade de saber que você não conhece tudo e que você quer aprender, né? É a política de portas, caras abertas, ouvidos abertos e um interesse genuíno de conhecer melhor o negócio para fazer melhor o seu trabalho. Não é pouca coisa, né? Seco, mas assim, eu acho que a marca da inquietude está aqui nesse painel, né? E isso também é muito gostoso de ver, porque é não parar nunca, né? É incrível, é incrível. Inclusive, eu queria fazer um convite aqui para quem está acompanhando a gente, para mandar o link dessa nossa live para os amigos e distribuir, porque aqui a gente está ouvindo lições incríveis de vida e de carreira e sobre compliance, enfim. É um painel sensacional que a gente está trazendo aqui. E só para não deixar, né? Clica, siga a gente, né? A gente nunca fala isso, né, Silvia? Nunca fala, eu não aprendi ainda, gente, a ser blogueirinha. A gente não Dá aprendeu, um like. mas é importante, sigam a gente e, sobretudo, distribuam esse link, viu? Lições incríveis aqui. Camila, enfim, a gente já está convencido que o trabalho de vocês é subir montanhas e voltar para o pé delas, como a Rogéria muito bem disse. Mas eu queria te convidar para fazer um paralelo. Vocês todas têm uma visão global e muito abrangente do compliance. O Brasil oferece desafios especiais? É possível fazer uma comparação, um paralelo, Brasil, enfim, fora do Brasil? Bom, eu acho que as meninas trouxeram muito bem, eu acho que esse ponto até que a Rogéria trouxe, né? Até anotei da questão da lição da humildade, da gente estar apto a ouvir, eu acho que isso corrobora também com essa questão, né? A gente já tendo atuado em outros mercados, em outros países, eu acho que cada país tem a sua peculiaridade e a gente tem que estar muito atento, enquanto a compliance, para garantir que a gente está não só atento, mas que a gente está vigilante e recorrentemente visitando,
né, o que está acontecendo naquele país. Eu não acho que o Brasil, e é engraçado, porque a gente sempre aprende que muitas vezes o Brasil está num lugar muito pior do que os outros países. Mas quando a gente começa a atuar globalmente, a gente entende que tem várias outras coisas acontecendo, mundo afora, e quando a gente conhece talvez um pouco mais, né, da história, da questão do quanto muitos países, até não muito tempo atrás, podiam colocar as questões de propina nos livros contábeis, e isso era regulamentado em alguns países até pouquíssimo tempo atrás. Eu acho que a gente passa a enxergar que esse é um desafio natural do mundo dos negócios, e eu acho que da evolução também do mundo dos negócios. E não estou passando aqui para dizer que tudo é ótimo, maravilhoso, e que a gente não tenha desafios, não é isso, pelo contrário. Eu acho que a gente tem vários desafios, a gente está no momento de maturação, um tanto até, da nossa legislação, da nossa economia, como que a gente, enquanto um país relativamente recente, quando a gente olha para outros países no globo, a gente tem países, algumas civilizações que estão aí há 5.000 anos, a gente tem civilizações que já existem constituídas, com poderes robustos, há muito mais tempo do que a gente. Então, acho que vale a gente lembrar que, apesar, e acho que todas nós, acho que a gente até compartilha disso, vou falar sem perguntar, mas, assim, da nossa ânsia de ver as coisas resolvidas e de ver as coisas, né, mais organizadas, não acho que isso não exista. Ao mesmo tempo, eu acho que vale a pena sempre a gente lembrar, e eu sempre uso isso quando eu falo tanto de compliance, quanto de riscos, auditoria e controles, que onde há regras, há história. Então, do mesmo jeito que onde há placa, há história, para mim parte muito deste lugar. Porque quando a gente pensa, por exemplo, e aí eu vou usar um exemplo de controles internos, quando a gente pensa em controles SOX, que são controles para quem está listado na Bolsa de Nova York, isso só existe porque a gente teve o caso da Enron lá atrás e decidiu-se que deveriam se implementar controles para que isso não se repetisse. A gente acha que tem pouca história, que a nossa história sempre é maior e que isso tudo é um absurdo, mas assim, é um absurdo e a gente tem que lutar para que isso vire regras e para que regras sejam implementadas e que os erros cometidos não se repitam. Eu acho que a gente tem que passar por aí. Mas eu acho que a gente já teve vários casos, e aí não estou citando exclusivamente os Estados Unidos, mas são os casos que a gente mais tem filmes sobre isso. Então, tem um documentário bastante recente do caso Madoff, que foi um caso bastante conhecido. A gente tem vários casos conhecidos na Europa também, em relação à África, o que aconteceu, por exemplo, no Congo belga. Então, assim, a gente tem várias coisas que a gente consegue ir pensando, que você fala assim, nossa, não, talvez a gente está olhando para a nossa realidade com uma lupa que nos é normal, porque é a nossa realidade. E é urgente que a gente resolva isso para que a gente tenha um ambiente de negócios e que a gente tenha um ambiente social cada vez mais organizado. E cada vez, e aí, né, utilizando tanto que a Rogéria trouxe quanto que a Marisa trouxe, essa questão, por exemplo, do ESG, ele passa também pelo social, ele passa também pela questão de governança. Não é exclusivamente uma situação de meio ambiente, por mais que ele seja muito importante. Então, quando a gente olha, por exemplo, para a questão de empregar trabalho escravo, isso é algo que a gente deve ficar atento. Infelizmente, eu digo infelizmente porque seria mais fácil resolver, mas infelizmente esse não é um problema exclusivo do Brasil. Então, quando eu olho para a situação brasileira, eu acho que a gente tem muitos desafios. Acho que a gente tem várias legislações novas acontecendo, e estando hoje, né, no varejo, a gente teve um caso recente bastante conhecido, que foi o caso da Americanas, que tem gerado discussões para que se criem leis e regulamentações para que, provavelmente, a gente tenha aí, vamos abrir muitas aspas, uma SOX brasileira. E eu acho que esse é o caminho natural, que a gente erre, a gente aprenda com os nossos erros enquanto sociedade e que a gente coloque correções e que a gente coloque regulamentações e regras para que as empresas possam ir corrigindo o caminho daqui para frente. Isso vale no nosso dia a dia, para as nossas companhias também. E aí eu acho que tem,
e eu não acho que não vou ser tão popular na minha frase, mas eu acho que vale a gente pensar que as regras já estabelecidas e os erros já reconhecidos, e a gente tem que ter um enforcement, a gente tem que ter, de fato, legislações aplicáveis a essas pessoas enquanto CPF e a essas corporações para que a gente possa fazer valer a lei. Mas eu acho que sempre a gente vai olhar a grama do vizinho mais verde, mas eu acho que o mundo está aí para mostrar para a gente que tem desafios em tudo quanto é lugar. Bacana, legal. Enfim, uma visão muito equilibrada. Marisa, você tem uma visão parecida? Eu tenho sim. Eu acho que o Brasil, eu lembro que eu dei aula, sempre dei aula, né, de implementação de programa de compliance, e assim como a Camila estava mencionando, e eu gostava de falar na época que eu estava dando aula, era tipo 7, 8 anos atrás, né, que eu comecei a dar, eu estava na Alstom, que era o segundo maior enforcement de FCPA do mundo, e a Siemens era o primeiro, e eu mostrava para os meus alunos na época, eu falava, olha, vocês podem reparar bem, na lista dos 10 mais não tem empresa brasileira naquela época. Então, é lindo, divino, maravilhoso, o FCPA regulamenta, e aí eles não fazem no país deles e vêm fazer nos outros países, não é? Então, não existe santo no mundo. Todo país do mundo tem gente que vai tentar achar o jeitinho de burlar o que acontece, né? A legislação que a Camila mencionou, de que permitia, obviamente a legislação não dizia que permitia qualificar a propina nos livros contábeis. O que dizia era que pagamentos em dinheiro tinham que ser registrados. Só que óbvio que o pagamento em dinheiro era feito por uma coisa equivocada, por um erro, por uma ilicitude. E obviamente isso mudou um pouco. Agora a gente tem empresas brasileiras também, mas eu acho que a nossa mentalidade brasileira, infelizmente, por tudo que a gente já viveu até hoje, do famoso jeitinho brasileiro, que eu faz anos tenho dito que a gente tem que ressignificar o jeitinho brasileiro, porque o jeitinho brasileiro tem que ser dessa capacidade de adaptação, de criatividade e de pensar, mas ela faz com que a gente tenha, como brasileiro, a mentalidade de cavaleiro do apocalipse. A gente sabe que vai dar problema e que as pessoas vão dar um jeito de transformar até a regra em algo complicado. E aí isso sim faz com que a maioria dos profissionais brasileiros na área de compliance, se você olhar no mundo, hoje a gente está exportando talento. Não sou eu a única que está aqui fora, porque a gente pensa de uma forma que os estrangeiros, os americanos não conseguem pensar. Eu lembro que quando eu estava na Avon, a gente estava discutindo o programa de due diligence de fornecedores e tinha lá um questionário em que a pessoa tinha que dizer se tinha subcontratação do serviço ou não. E aí, eu bati na tecla, porque a Avon, um dos maiores fornecedores era transporte, certo? A gente transporta produto. E aí, a maioria dos fornecedores tinha dito que não subcontratava. Eu falei, jamais. Toda empresa de transporte subcontrata. O caminhoneiro não trabalha para eles, gente. E aí, eu fui explicar isso para a diretora global na época, e ela falava, não, mas eles marcaram que mentalidade americana, inglesa, no caso, que ela era. Se eles clicaram na caixinha dizendo que não tem, o problema é deles se der um problema depois. E aí eu falei, não, o problema é nosso. Porque eu já estou te dizendo que eles não entendem o que a gente está querendo dizer por subcontratação. Se der um problema, ninguém vai falar que eles fizeram a due diligence e disseram que não subcontratava. Se der um problema, não vai sair na televisão que o fulano Zé da esquina limitada estava com um caminhão que não funcionava. Vai sair que o caminhão da Avon deu problema. É isso que vai sair. Então, para nós, para nossa mentalidade latino-americana, não adianta só o que está escrito no papel. A gente tem que ir 10 níveis a mais de profundidade. E por isso a gente tem uma visão muito mais ampla e holística do programa. O programa para os profissionais fora do Brasil, principalmente americano, inglês, alemão, japonês, é muito assim, preto no branco, o que está escrito é o que está valendo. E o mundo não é assim. Por isso que a gente tem essa primazia. Então, eu vou para fóruns internacionais, para congressos, eu vejo como a gente está, sem modéstia nenhuma, no Brasil, anos-luz nas discussões. Uhum. Recebi um material da KPMG outro dia, dizendo que agora a gente está migrando do compliance meramente regulatório, focado em lei, para um compliance de cultura. Eu falei, como agora? Eu falo isso há 10 anos. Eu, Rogério, a gente, né, todos os brasileiros, porque a gente entende que a regra não serve para nada. Mil desculpas, eu acho que ela é importante, Camila, mas não adianta, porque se a pessoa não tem a cultura dentro dela de que
está ali para ser cumprida a regra, ela não vai ser cumprida, que é a nossa visão de mundo, porque, além de tudo, no Brasil não tem enforcement, né, que de verdade, as pessoas não têm medo de ir para a cadeia como elas têm medo em outros países. Então, essa é a grande questão, e aí eu acho que a gente tem que perder, e eu já falei isso algumas vezes em outras lives também, o complexo de vira-lata que brasileiro tem, e entender que não, a gente está mostrando que tem como fazer a coisa de uma forma muito mais complexa e profunda do que simplesmente fazer uma análise de, essa é a lei que eu tenho que seguir, eu tenho que ter esse controle e aí acabou, né? Acho que a gente está no pioneirismo, com certeza, por conta da nossa mentalidade, ajuda. Nada como ouvir a gente falar bem de nós mesmos, né? Porque, enfim, a gente merece também um pouco de reconhecimento, né, Rogério? Muito, não pouco, muito. Eu concordo plenamente com a Marisa. Eu falo assim, se a gente olhar os índices da Transparência Internacional, a gente vai ver que o nosso país não está numa condição mirabolantemente maravilhosa, né? A gente vai ter que reconhecer que a gente caiu posições e etc, etc. Então, esse é um fato, é uma realidade, não dá para esconder isso. E, claramente, eu concordo também com a Camila quando fala, a gente teve escândalos horrorosos fora daqui, e muitos deles nem tinha brasileiro envolvido, né? Mas o que eu falo é assim, o brasileiro, como disse a Marisa, é super criativo. Ele é criativo para o bem e para o mal. Eu falo que, às vezes, a gente vê umas situações assim que a gente fala, cara é um gênio do mal, mas é um gênio. Se ele usasse essa inteligência, essa esperteza para o bem, ele ia descobrir a cura do câncer. Porque, assim, nós somos incrivelmente inteligentes, espertos, temos jogo de cintura, né? A gente se vira nos 30, não é só em compliance que a gente está exportando talentos, né? A gente vê brasileiros brilhando em vários setores aí, sendo presidentes de várias empresas, e eu acho que isso é um motivo muito grande de orgulho para todos nós. Mas eu acho que a gente tem que ter um olhar aprimorado sempre para onde você está tendo o seu maior índice de situações preocupantes. Então, cada um sabe aonde aperta o calo, né? Eu acho assim, o Brasil é muito grande. A gente tem um país enorme. Então, a possibilidade de você ter problemas aqui é proporcional ao tamanho do país. Se você pegar um país pequeno, pode ter problema lá, vai ter problema lá, mas provavelmente não vai chegar na mesma proporção que você vai ter no Brasil, devido justamente a isso, a enormidade do nosso território, a quantidade de gente que tem aqui, e como eu disse antes, gente muito boa, inteligente e criativa, para o bem e para o mal. Então, eu, por exemplo, sou a única profissional de nível global que está no Brasil, que está fora do país do headquarter. Sou a única, e tem uma razão para eu estar aqui, né, e rodar o programa desde o Brasil. Muito bem. Ô, Sil, hoje quem entrega o abacaxi sou eu. O abacaxi do encerramento, gente. Pois é, uma conversa tão gostosa, mas a gente vai ter aqui um minutinho para a gente dar aquela dica final, porque a gente gosta muito, sabe, que vocês encontrem, que vocês promovam concorrência para vocês mesmas. Então, eu queria pedir, antes da gente encerrar, para que as nossas executivas mais admiradas pelos pares, isso não é pouca coisa, gente, deixe aqui uma palavrinha para quem está chegando na área, para quem está querendo ir para a área, para quem está querendo mudar de área e vir para vocês. Camila. Eu acho que foi uma responsabilidade do lado de cá ter começado todas as respostas com duas profissionais de peso, como Rogéria e Marisa. Queria deixar isso registrado. Mas, por um lado, eu acho que o compliance ele é muito receptivo, desde que, e eu acho que a fala da Rogéria foi muito importante, quando a gente traz essa vontade de aprender.
Então, se as pessoas de fato tiverem, né, uma vontade de aprender, e quando ela trouxe também a questão da lição de humildade, eu acho que essa questão de trabalhar a nossa empatia, porque o compliance, muitas vezes, para além do regulatório, a gente trabalha muito com canal de denúncia, a gente tem informações sensíveis de vários dos nossos funcionários, então a gente tem que trabalhar cada vez mais, né, com essa questão de que tanto pode e deve ser compartilhado, se eu consigo me colocar no lugar do outro, para além da minha realidade individual, e aí cada negócio vai ter uma especificidade muito grande, então, qual é o tipo de pessoas que a gente está lidando, qual é o tipo de situação, mas eu acho que essa questão da curiosidade, ela é recorrente para qualquer área dentro de uma corporação, mas para uma área tão jovem, eu acho que ele é obrigatório, ele não é opcional. E quando a gente fala também da questão de ir se especificando de acordo com a área que a gente quer atuar, mesmo dentro do compliance. Eu acho que a gente tem aí, dentro do compliance, várias áreas possíveis e várias oportunidades de aprendizado. Então, acho que vai depender muito da empresa para a qual ou na qual esse ou essa pessoa esteja alocada. Então, se eu estou, por exemplo, numa empresa que tem operações na Colômbia, eu deveria saber mais sobre a Sarlaf, e aí não só sobre a Sarlaf, mas qual que é a história dela, como que isso funcionou. Se a gente está numa empresa exclusivamente brasileira, que hoje é o meu caso, quais são os pormenores que eu deveria estar atenta, e aí reforçando as salas que as meninas já trouxeram, né? Qual que é a realidade do país, esse jeitinho, essa criatividade, para o bem e para o mal, como que a gente faz para garantir, e garantir sempre que a gente vai ser muito justo com as nossas tomadas de decisão, porque eu acho que quando a gente pensa em compliance, muitas vezes a gente toma decisões que afetam a vida e a carreira das pessoas. Então, a gente não pode ter dúvidas, eu acho, muitas vezes, a gente tem, eu não tenho certeza, então a gente tem que externalizar para os nossos executivos, para o nosso comitê de ética, para o nosso comitê de auditoria, que aquilo é uma suposição, ou que aquilo não está 100% claro. A gente não pode fazer implicações, porque, de fato, isso vai implicar na carreira, na vida das pessoas e até na estrutura organizacional de uma companhia. Eu acho que a gente tem que ter esse cuidado. E cada vez mais, e já trazendo um pouco do que as meninas trouxeram, a gente está sempre antenado com o que está acontecendo. Lembrar que o G de ESG é de governança, lembrar que hoje a questão, né, de inteligência artificial e de dados não tem maneira da gente voltar atrás, e eu fico feliz porque eu acho que a gente ganha muito tempo. Então, hoje, quando eu vejo, né, profissionais, eu acho que a gente tem que entender como ler um BI, como que a gente estrutura indicadores, como que a gente trabalha com análise de bases de dados de maneira geral e não só situações específicas e amostrais. Isso traz para a companhia uma capacidade de mapeamento muito maior. Então, vou encerrar, porque tenho certeza que as meninas têm mais coisas, mas queria dizer que foi um prazer, Silvana, Alexandre, Rogéria e Marisa, dividir um pouquinho da nossa tarde aqui com vocês. É sempre um prazer trabalhar aí com o reconhecimento dos nossos pares na premiação, e aí fiquei pouco tempo na área, mas tem uma outra executiva que foi reconhecida por vocês, que é a Beatriz Barrionuevo, e aí eu e a Bia estivemos na Johnson Controls lá atrás, e nós fomos uma das 4 primeiras empresas a receberem o carimbo do Proética. Então, a Bia falou, olha, quando você subiu no palco, ouvi seu nome, lembrei lá atrás, quando a gente participou da primeira autoinscrição do Proética. Então, é um caminho longo, a gente tem muita coisa para ser feita, mas a gente tem que cada vez mais pensar em maneiras de colaborar em prol de um ambiente mais seguro e mais ético, e também em prol de uma sociedade mais segura para todos os seres humanos e mais ética. Sem dúvida nenhuma, eu acho que é uma vontade de todas nós aqui, né, Marisa? Nossa, com certeza, cada dia é maior. Em tempos tão sombrios que estão no mundo atualmente, ainda mais. Eu para finalizar, eu gostaria de falar, assim, aquilo que
que já foi dito de outras palavras, vamos dizer assim, né? A área de compliance, eu sempre brinco, assim, você vai ser mordido pelo mosquinha de compliance e nunca mais vai sair. Porque depois, quem começa a trabalhar com ética e compliance se apaixona de uma forma que é impossível depois, assim como o Rogério também, acabei escolhendo deixar o direito, por mais que eu amasse, porque é uma carreira cativante. Então, se você tem interesse em entrar, começa do princípio de que não existe profissão que você precisa ter para trabalhar em compliance. Qualquer área você pode trabalhar com compliance. Aliás, no meu time eu tenho gente da área de administração, agora eu tenho gente que é engenheira, tenho gente que veio da área contábil, eu tenho advogados, porque a gente começou mais, mas quanto mais diversidade a gente tiver, mais a gente vai conseguir ajudar nessa transformação cultural. O aprendizado contínuo é parte, obviamente, integrante, e eu gosto de falar também, assim, é um aprendizado amplo, né? Não se limite ao mundo de compliance, às discussões de compliance. Você acha inspirações e coisas em várias coisas. Então, leia muito em outras questões, né? O livro até que eu sugeri para a publicação, que é o Respire, né? Porque eu acho que também é muito importante a gente aprender a se entender, o autodesenvolvimento, veja muitos filmes, né? De outras questões, porque tudo traz uma inspiração de como é, porque a gente lida com o ser humano. E lidar com o ser humano, a gente precisa entender o mundo, se entender muito e entender o outro. E aí, como disse a Rogéria, com muita humildade, eu pus também na lista de coisas que eu acho que eu tenho que melhorar, e eu acho que isso nunca vai acabar, é a minha escuta ativa, com empatia. Eu tenho que ouvir, e eu sou uma pessoa que tenho dificuldade de ouvir, porque eu acabo pensando que eu já sei o que a pessoa quer falar, e aí na pressa eu acho que a gente tem que ser mais, né, menos prolixo, e eu sei que isso está errado em mim. Então, essa constante melhoria, porque a gente nunca vai saber tudo. A gente não, aliás, só sei que nada sei, né, Rogério? Então, essa humildade e essa escuta e a empatia tem que fazer parte do seu dia a dia. A gente não vive nos sapatos dos outros, a gente não sabe a dor do outro, a gente não sabe do problema do outro. E quando você está entendendo o que acontece na empresa que você trabalha, você precisa ouvir o problema do outro. A gente está aqui para ajudar a solucionar o problema do outro. E não da maneira que eu acho que tem que ser solucionada, mas da melhor maneira para que aquele outro possa operacionalizar. Então, escutar sempre muito, sem julgamento, porque a gente nunca sabe o que levou uma pessoa àquela situação, entendeu? E manter sempre, eu acho que isso para mim é assim, essa chama, né, de energia, de amor, de alegria, porque senão não tem por que estar fazendo o que a gente faz. Certo? Então é sorrir sempre e respirar muitas vezes ao dia, sempre também. Olha, adorei a receita, já está anotada. Rogéria, agora a gente precisa cumprir um caminho, não é? Para essas dicas todas. Sem dúvida. Eu vou agora também, Camila, fazer uma reclamação. É muito difícil falar depois de vocês duas, porque aí sobra pouco para falar. Então, assim, eu não poderia concordar mais com tudo que vocês trouxeram, né? Eu acho que a Camila tocou num ponto super importante, que é o de que a gente não tem o direito de fazer aventura jurídica com a vida dos outros. Isso é um fato, e eu todos os dias, eu sou muito religiosa, né? Eu tenho muita fé, então eu rezo e peço a Deus que ilumine minha cabeça para que eu nunca cometa uma injustiça, que eu não faça aventura jurídica com a vida dos outros, porque a gente sabe o peso que tem, né? E é muito importante. Consciência é difícil, né, gente? É isso. Então, assim, e eu sempre saio com essa receita. Quando alguém falar, mas e agora? Não dá para ir para cá, não dá para ir para lá. O que a gente faz? Eu sempre dou a mesma resposta: reza, pede iluminação, e as pessoas dão risada, mas eu sempre estou falando sério, porque é o que eu faço para tentar sair de uma enrascada, né? Concordo demais com o que a Marisa falou, a gente está sempre em busca, né? Você falou, tem um caminho. Eu acho que o caminho passa sempre por você saber que você tem uma missão. Compliance é missão. Eu falo isso desde que eu comecei lá em 2009. É missão. Não tem concorrência na nossa área.
Eu faço benchmarking com todo mundo. Ah, mas é concorrente. Não, é concorrente no business. Aqui não tem concorrência. Para mim, quanto mais os meus concorrentes estiverem fazendo a coisa certa, é melhor. Aliás, não só para mim, né, como para a sociedade. A gente vive no mundo, e é um mundo só que tem, né? Então, a gente tem que viver bem aqui e agora. E aí eu acredito sempre nisso, que compliance, bom, é o meu Ikigai, né? Ikigai, a Marisa acho que já está até falando japonês, é o que o japonês define como a minha razão de viver, né? O que me faz levantar da cama pela manhã? Obviamente, se eu tirar família e filhos e marido do lado, é isso que me faz levantar da cama toda manhã. Eu chego para trabalhar feliz, animada, com energia, porque eu acho que eu tenho uma missão, eu tenho algo a oferecer para aquela organização, para aquele meu ambiente. E eu acredito piamente nisso. E eu vejo, às vezes, as pessoas com a energia um pouco mais baixa, vou jogar toalha, não adianta, eu falo outra coisa, compliance é como as ondas do mar. Tem uma hora que vem com força, dali a pouco recua, mas depois vem de novo. Então, a gente tem que estar persistente para saber que aquilo vai voltar a ser o que era, vai melhorar, nós vamos ter oportunidade de construir coisas novas juntos. E para isso é que a gente tem profissionais tão excelentes que vocês premiam todos os anos, porque é com eles e todos juntos que a gente vai conseguir ter um país melhor para a gente, para os nossos filhos, para os nossos netos, para a gente deixar uma história bonita, como tem que ser a dos brasileiros. Uau, eu também tenho fé e acredito. Obrigada, viu, gente? Obrigada, Rogéria. Obrigada, Camila. Obrigada, Marisa, Seco. Que alegria essa conversa hoje com vocês. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada, gente. Bom dia para vocês. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau, tchau.